A memória que eu tenho do Dirceu era um médico muito sério, era professor da escola normal, foi professor de uma irmã, da Zélia, aqui na escola normal, que formava os professores do Piauí, e também de ser uma pessoa íntegra e professor da Universidade Federal do Piauí. Quando, em 75, o secretário de Saúde, Dr. Jurandir Mendes Soares, que era o governador, era o Dirceu, me convidou para vir coordenar o programa materno-infantil no estado do Piauí. Eu estava há 2 anos e meio em Floriano, trabalhando, então eu pensei, eu digo, menina, eu vou para Teresina, lá fazer este programa. E vim e comecei a trabalhar na Secretaria Estadual de Saúde, que ficava ali na Álvaro Mendes, com Rua Barroso, e lá comecei a trabalhar. Então, para mim, foi um mundo totalmente novo, que nessa época as faculdades de medicina não falavam de saúde pública, era quase nada, e eu fui aprender o que era meta, o que era planejamento, isso tudo. E doutor Jurandir Mendes Soares teve muita importância, porque quando eu já estava umas 3 semanas trabalhando lá, achei que eu não ia dar conta e disse, doutor, eu não sei fazer esse negócio, não. Ele disse, filhinha, faça o seguinte, você tem medo de leproso? Não. Pô, vá visitar a colônia de hanseníase lá em Parnaíba e no caminho você vai vendo os programas materno-infantil de Altas, Campo Maior, Piripiri, Piracuruca e Parnaíba. E assim eu fiz. E foi assim, como diz, uma grande aula essa viagem, porque eu aprendi muito, conheci o Piauí que eu não conhecia, porque na época a gente não viajava muito, então comecei, vi o que existia, vi os rancenianos que ainda estavam nessa colônia e voltei. Aí comecei a trabalhar. Aí vamos ver o que é preciso. Então, uma das coisas que me marcou muito foi o trabalho dos médicos no interior do estado, que, por exemplo, eles não tinham os equipamentos, os ferros, como a gente fala, para fazer, por exemplo, uma curetagem. Então, eles usavam uma colherinha. Aí, então, eu fui para o doutor Jurandir, porque veio o dinheiro do Ministério, e propus fazer um pacote de curetagem para mandar para os médicos os hospitais do interior. E aí eles, pois façam. Aí fui aprender a fazer licitação, como era que se fazia essa compra, organizar isso e entregar. Feito isso, eu identifiquei que alguns hospitais do interior poderiam fazer até uma cesariana, mas não tinham os equipamentos. Então, aí eu propus, ele aceitou, e aí nós fomos criar essa bandeja e também todos os panos, lençóis, aventais que você precisava ter para poder fazer uma cesariana. E aí nós organizamos isso. E nos pacotes, nos panos, o que é que a gente fez? A gente colocou aquela logomarca do governo do Dirceu Arco Verde, que era uma carnaúba, um pé de carnaúba estilizado. E isso foi feito lá no Centro Materno Infantil, ali da Ilhota, em frente à antiga maternidade Dona Evangelina Rosa. Então, isso aí a gente fez e a gente mandou para os hospitais do estado que tinham condições de fazer uma cesariana. Então, eles agora tinham, vamos dizer, os meios de executar e, assim, melhorar a assistência materno-infantil. É porque um pouquinho foi quando eu fui fazer a entrevista para a residência em pediatria, lá no Hospital dos Servidores. O doutor Luiz Torres Barbosa perguntou por que era que eu queria fazer pediatria. Aí eu disse que eu queria ser pediatra porque eu queria melhorar a nutrição do povo. E para melhorar a nutrição do povo, eu teria que começar com a criança. Então, eu teria que ser pediatra. A maior delas era a seriedade. Ele se portava como uma pessoa séria, honesta, íntegra e que queria fazer as coisas certas, corretas, como deviam ser feitas.
E isso eu via através do Dr. Jurandir Mendes Soares, que também era uma pessoa que fez as coisas certas na época. Então, ele era um governante que tinha vamos dizer, esse saber de querer fazer as coisas certas, de querer atingir esse objetivo. Porque ele antes foi secretário de saúde do governo Alberto Silva. Não é isso? Aí depois ele foi ser governador. Eu, nessa época, eu não estava no Piauí, eu estava no Rio de Janeiro, estudando, porque eu fiquei 14 anos no Rio, começando pelo 4º ano ginasial, fazendo a faculdade de nutrição, a faculdade de medicina, a residência. Aí foi que eu voltei, porque me julgava já preparada para vir fazer aquilo que eu sonhei. Concordo, porque a gente verificou que na educação, né, começou ele sendo professor, ainda mais jovem, da Escola Normal do Piauí. Depois, professor da Faculdade de Medicina. Então, no meu raciocínio, ele mostra esse empenho dele de querer que as pessoas melhorassem, que as pessoas crescessem, que as pessoas se tornassem aquilo que ela tinha como sonho. Deve. Eu acho que deve, por exemplo, hoje, se nós temos adultos formados, adultos que frequentaram a universidade, é porque teve a escola primária de boa qualidade que formou essas pessoas para que chegassem à universidade. Então, ele foi o alicerce do que o Piauí é hoje. Foi um Piauí, uma visão de que precisava investir no ser humano, nós piauienses, para que o Piauí pudesse crescer. No meu raciocínio, ele foi um governador, ele foi um secretário de saúde, ele foi um governador que conhecia o Piauí e que tinha uma visão lá na frente, a visão de prosperar. Mas para prosperar, você precisa ter o meio, e esse meio é o ser humano, é o piauiense.